Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 3, do verso 7 até o verso 14. No entanto, esse trecho recortado no verso 14, ele se estende até o capítulo 4, verso 11, que é um comentário ou uma exposição do texto do Antigo Testamento mencionado nos versos 7 até o 11, ou melhor, citado explicitamente, que é o Salmo de número 95, do verso 7 ao verso 11. Esse modelo é muito idêntico ao utilizado na igreja primitiva, nas igrejas primitivas do primeiro século, em que um texto do Antigo Testamento, assim chamado por nós, a Bíblia hebraica, era lida nas comunidades cristãs e era feita uma exposição com aplicação para a vida cristã. Então, a forma como está construída esse discurso aqui, esse sermão, onde cita nos versos 7 a 11, o Salmo de número 95, e depois aplica este salmo às realidades da vida cristã que o pregador deseja apontar. É importante que a citação do Salmo de número 95, a partir do verso 7, é uma continuação do assunto já anteriormente tratado nos versos anteriores, que culmina no verso 6 de uma exortação à perseverança. Assim, no verso 6, concluindo a primeira parte que comparava Jesus a Moisés, ou seja, estabelece uma doutrina, um ensinamento doutrinário em que Jesus é superior a Moisés, e finaliza-se com uma exortação, dizendo: a casa sobre qual Jesus está e governa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, uma exortação à perseverança. Somos a casa de Deus se guardarmos até o fim, se formos perseverantes até o final. Para corroborar com essa exortação à perseverança, o autor, então, traz para nós o Salmo de número 95. O próprio Salmo já é uma atualização, uma exposição dos episódios que encontramos em Números, capítulos 13 e 14. Enquanto Israel, no deserto, conduzido por Moisés, tenta a Deus, provoca a ira de Deus, desobedece à vontade de Deus. E assim, esse Israel, esses hebreus no deserto são punidos, excluídos do repouso, da terra prometida, da promessa que Deus lhes havia feito, que, tirando-os da escravidão do Egito, os levaria a uma terra onde seriam verdadeiramente livres. Esta promessa é rompida com a desobediência desses hebreus. O autor da carta aos Hebreus utiliza esse episódio a partir da ótica do Salmo de número 95 para falar aos irmãos, aos cristãos os quais ele se dirige, mostrando que assim como o Senhor Deus puniu os hebreus na caminhada do deserto pela desobediência e incredulidade deles, assim também o Senhor poderá fazer com aqueles que, estando em Cristo, tendo aderido a Cristo, cometam os mesmos erros, incredulidade e desobediência. Assim o Salmo é citado até o versículo 11 e depois é feito esse comentário, essa exposição, essa atualização para a vida da igreja, que vai até o capítulo 4, verso 11, e em seguida, versículos 12 e 13 do capítulo 4, temos um elogio à palavra de Deus. Assim, nesse vídeo deste momento, vamos analisar até o verso 14. Nos outros que se seguirão, continuaremos analisando essa explicação, essa pregação nesse sentido quase expositiva
do Salmo de número 95, que é mencionado logo no versículo 7 como palavra de Deus, como palavra do Espírito Santo de Deus. Como eu disse, fazendo o ligamento com a exortação do verso 6 sobre a perseverança, ou seja, é necessário perseverar para que de fato se torne casa de Deus. Aí diz o verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Aí recorta-se então o Salmo de 95, a partir do final do verso 7, diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz. O hoje é interessante o seu uso, porque ele vai ser aplicado ao hoje do cristianismo, ao hoje da comunidade cristã, ao hoje da nossa vida no nosso relacionamento com Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Aí a gente já percebe aqui a atualização do termo presente no Salmo 95. É muito provável que o autor da carta aos Hebreus esteja utilizando a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, ou uma outra versão muito parecida. Pois nessa versão grega do Antigo Testamento, as palavras que se referiam aos lugares que estão lá no nosso Salmo 95, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada que eu utilizo, mantém os lugares, pois traduz-se a partir do texto hebraico. E diz assim, os lugares são Meribá, no verso 8, não endureçais o vosso coração como em Meribá. E, em seguida, como no dia de Massá, no deserto. Na versão grega, esses lugares são substituídos por aquilo que aconteceu neles. Então, essa é a versão que o autor traz aqui para nós. Não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Ou seja, Meribá aconteceu a provocação. Os israelitas tentaram a Deus. E aí ele continua. No dia da tentação no deserto, Massá, outro episódio em que também tentaram a Deus. Esses episódios estão em Números 13 e 14. E aí continua, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira. A metáfora sobre o juramento está na versão grega. Assim, jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso. E aí a gente observa claramente como o autor pega o texto do Salmo que tratava do episódio do deserto, em que os hebreus, conduzidos por Moisés diante da terra de Canaã, a terra prometida, entrariam nela, e essa posse dessa terra era chamado repouso, ou a promessa da salvação, era para eles o alvo de toda a sua peregrinação. Então, o termo repouso ou descanso, que vai também ser utilizado na Semana da Criação para o 7º dia, é utilizado no Salmo para a entrada na Terra Prometida. E o autor da carta aos Hebreus vai utilizar esse termo descanso ao longo da sua explicação até o capítulo 4, verso 11, para se referir à salvação. A salvação, o repouso definitivo, a salvação cristã, a ressurreição, o novo corpo, o encontro com o Senhor, a nova realidade que em Cristo teremos na sua vinda, no nosso encontro com Ele. Então, ele pega um termo que significava a entrada na terra, a posse da terra, e o aplica espiritualmente à salvação cristã da ressurreição, da nova vida em Cristo na sua vinda, que é o alvo final da nossa fé, a nossa esperança. Então, ele continua dizendo, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqueles hebreus libertos pelo Senhor por meio de Moisés não
usufruiriam do descanso do prêmio da salvação prometida a eles por causa da incredulidade. É evidente que o autor está fazendo uma alusão à caminhada daqueles hebreus, à incredulidade e à situação de não possuírem o descanso, entrarem na terra, com a vida cristã. Essa referência, essa aplicação também é feita pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, que apresenta também a caminhada dos hebreus pelo deserto e a rejeição de Deus a eles, não permitindo que eles entrassem no descanso. E Paulo também, lá em 1 Coríntios capítulo 10, faz uma comparação da caminhada deles com a caminhada cristã, da ação de Deus com eles, com a ação de Deus com os cristãos, com a comunidade de Corinto especificamente. Esse modelo de leitura e aplicação também está aqui na carta aos Hebreus. Então ele cita o Salmo 95, do 7 ao 11, e agora ele vai fazer a exposição, vai fazer a aplicação, vai dizer, olha, isso que aconteceu com eles é semelhante ao que está acontecendo conosco. Assim como Deus tratou com eles, Deus trata conosco. Assim como eles, pela incredulidade, não entraram na terra prometida, assim também nós, se não perseverarmos, se rejeitarmos, se formos apóstatas, se virarmos as costas para o Senhor, também não entraremos na sua salvação. E aí ele vai fazer essa aplicação já começando no verso 12. Tende cuidado, irmãos. Claramente ele está se referindo aos irmãos da comunidade cristã, aos discípulos de Jesus. Não está se referindo aos de fora, aos incrédulos, mas sim aos irmãos. Então, a aplicação é claramente dirigida à igreja. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. É exatamente aquilo que já foi apontado no Salmo, na citação do verso 10. Estes sempre erram no coração, referindo-se aos hebreus na caminhada do deserto. Agora, o pregador diz, irmãos, que também não aconteça com vocês, que haja entre vocês corações perversos de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, dirigindo-se aos irmãos, dirigindo-se à igreja, dirigindo-se aos discípulos, ele observa e aponta a possibilidade de afastamento do Deus vivo, da apostasia, daqueles que estão em Cristo, começaram a caminhada em Cristo, foram inseridos em Cristo, mas ao longo da caminhada apostatam-se, afastam-se do Deus vivo por um coração perverso de incredulidade. Continua no verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido, ou seja, se torne desobediente, pelo engano do pecado. Então, é claro que ele está aplicando a passagem dos hebreus no deserto e a consequente reação de Deus com os incrédulos, com os cristãos primitivos aqui, que a carta se dirige naquele primeiro momento e ao longo dos cristãos de todos os séculos que leem a carta aos Hebreus como palavra de Deus dirigida e aplicada a cada um de nós como discípulos de Jesus. Exorta-se que haja mutuamente aconselhamento, exortação, pregação, para que no hoje, no presente, isso é muito interessante, que é sempre o presente que é apontado, é o hoje da salvação, o hoje da vida da igreja, é este o momento. Então é necessário a vigilância e a postura de obediência no hoje. Hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido, ou seja, venha a desobedecer pelo engano do pecado. Então é necessário que haja uma vigilância, é necessário que haja uma mútua exortação, um ajudando o outro na comunidade, para evitar que aconteça esse desvio, esse afastamento do Deus vivo. Verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Ou seja, mesmo tendo se tornado participante de Cristo, é possível apostatar-se.
é possível o afastamento, é possível o perverso coração de incredulidade, é possível o endurecimento pelo engano do pecado. Então, essa possibilidade está presente naqueles, como ele diz, que se tornaram participantes de Cristo. E aí ele retoma aquela exortação do verso 6, do se. Lá no verso 6 ele disse: somos casas de Deus se guardarmos firmes até o fim. Agora no verso 14 retoma essa exortação e diz: se de fato guardarmos firmes até o fim. Então a mesma expressão lá do verso 6 aparece aqui no versículo 14. Se de fato somos participantes de Cristo, hoje somos, mas amanhã precisaremos continuar sendo. Ou seja, seremos no todo se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, aquela confiança que tivemos no princípio, no momento da nossa adesão a Cristo, da nossa entrega a Cristo, da nossa conversão a Cristo, aquela confiança que nele depositamos, é necessário ser alimentada e mantida ao longo da caminhada, até o fim. Perseverança até o fim, para confirmar essa participação de Cristo. Ao longo dos demais versículos, até o verso 11 do capítulo 4, ele vai continuar explicando o Salmo 95, o episódio dos Hebreus, à luz da vida da igreja. Este episódio do Salmo 95 que se trata remete a Números 13 e 14, quando os hebreus, diante da terra prometida, enviaram os espiões para averiguá-la, e o testemunho de 10 desses espiões era um testemunho negativo, apontando as grandes dificuldades de possuir a terra. Apenas 2 espiões, Josué e Calebe, exaltaram a terra e mostraram a confiança no Senhor que poderiam tomar a terra. Os outros 10 espiões conseguiram convencer toda a população dos hebreus, e esses duvidaram de Deus, rejeitaram a Moisés e até levantavam a possibilidade de, por meio de outro líder, voltarem ao Egito. Isso deixou Deus indignado e ele prometeu, naquele momento, que eles todos morreriam no deserto sem entrar na terra prometida, salvo, por intermédio da intercessão de Moisés, muito provavelmente, aqueles que saíram do Egito abaixo de 20 anos, esse sim, uma nova geração entraria na terra prometida. Mas a que saiu acima de 20 anos, todos cairiam no deserto, todos não entrariam no descanso, no repouso, não obteriam a promessa da salvação. O escritor aos Hebreus, como Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, compara essa rejeição de Deus, essa punição de Deus, por causa da incredulidade dos hebreus com a vida da igreja. Ou seja, ele pega um episódio lá do Antigo Testamento e aplica à realidade da igreja. Assim como aconteceu lá, pode acontecer aqui. Assim como eles foram incrédulos, se vocês também forem, Deus vai reagir da mesma maneira. E com isso, procura-se pela palavra de Deus, crida na igreja primitiva, que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, por meio dela, o pregador então confirma pela ação do Espírito Santo na sua exposição, na sua pregação, na sua aplicação, a vontade de Deus para a vida da igreja, que precisa perseverar até o final, mantendo firme a confiança que tiveram desde o início. O contexto é claro da carta aos Hebreus, pois essa é uma temática muito recorrente na carta aos Hebreus. O pregador, o autor da carta, sempre apelando à perseverança, sempre apontando o perigo da apostasia, o perigo da incredulidade, o perigo de virar as costas para Deus, o perigo de não manter aquela confiança que se teve desde o início. Essa é uma temática que atravessa a carta aos Hebreus e constantemente ao estudarmos, vamos observar isso sendo abordado. Um abraço.